Olá, meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu tô fazendo aqui hoje? Hoje eu vim contar uma história pra vocês. É uma historinha, é uma história meio triste, mas que pode ter um final feliz, tá? Era uma vez uma casa, existia uma casa. Nessa casa tinha uma família grande que vivia dentro dela. E junto com essa família tinha um padeiro. Esse padeiro fazia pães de queijo para essa família todos os dias. O que acontece? Esse padeiro trabalhava duro e ele produzia 100 pães de queijo por dia. 100. Por quê? Era a quantidade que a família precisava para viver. Então todos os dias ele produzia 100 pães de queijo. Até que um dia, dentro dessa casa, aqui na beiradinha, apareceu um buraco que foi causado por um rato muito malvado. E esse rato entrou dentro da casa e rato gosta de queijo. Nisso, o rato foi direto na cesta de pães de queijo e roubou ali 10 pães de queijo. A família ficou meio assustada, assim, tipo, pô, e agora como é que a gente vai fazer? A gente precisa de 100 pães de queijo por dia. A gente não tem 100 pães de queijo, então como é que a gente vai fazer? Vamos colocar o padeiro para trabalhar um pouquinho mais. Afinal de contas, quem era o responsável para produzir os pães de queijo? O padeiro. Então o padeiro começou a produzir. E no dia seguinte, o rato apareceu lá e levou mais 10 pães de queijo. Nisso, o padeiro continuou trabalhando, então ele começou a produzir 110 pães de queijo. Por quê? Porque ele tinha que produzir os 100 pães de queijo da família e mais os 10 pães de queijo do rato. Essa situação foi ficando meio ruim. Por quê? Porque o rato foi ficando cada vez mais forte e chegou uma hora que ele teve filhotes. Ele apareceu com filhotinhos lá na casa e os filhotinhos ajudavam ele a roubar os pães de queijo. Então o padeiro foi produzindo e trabalhando cada vez mais, só que agora já não era mais 10 pães de queijo. Agora o rato grande e os filhotinhos roubavam 50 pães de queijo por dia. Nisso, o padeiro foi trabalhando e trabalhando até que chegou um ponto que ele estava cansado. Ele começou a ficar muito cansado de trabalhar. Por quê? Porque ele sozinho tinha que dar conta tanto da família quanto dos ratos, né? Então o que acontece é que essa situação foi ficando complicada e chegou uma hora que os ratos foram se reproduzindo muito porque eles tinham muita comida farta. Até que o padeiro começou a não conseguir produzir. Nisso, os ratos começaram a roubar 80 pães de queijo. E aí o que acontece? Alguns membros da família começaram a morrer de fome. É história triste, né? Isso às vezes nem parece história de criança, mas é uma história para adulto mesmo. O que acontece é que dessa família começou a perder membros, porque eles começaram a morrer de fome, porque eles não tinham mais os pães de queijo que o padeiro fazia, porque agora o padeiro estava muito cansado para produzir 180 pães de queijo e ele não conseguia fazer. Até que alguém teve uma brilhante ideia. A ideia foi: vamos tapar os buracos dos ratos? Vamos fazer alguma coisa para que esses ratos não consigam mais roubar os nossos pães de queijo. Vamos, então eles tiveram a brilhante ideia de colocar cimento no buraco do rato. Então eles começaram a tapar esses buracos. Com isso, os pães de queijo começaram a sobrar e os ratos foram cada vez mais morrendo de fome. Só que alguns ratos ainda sobraram. Eles viviam lá do lado de fora da casa comendo algumas coisas que eles encontravam por lá, mas eles já não eram mais um problema para a família. A família então voltou a crescer, voltou a ter filhos e ela voltou a ficar cada vez mais saudável. Nisso, o padeiro continuou sustentando a família e a família ficou feliz dentro da casa. E os ratos já não eram mais um problema. Sabe o que eu tô contando essa história? Parece história de gente maluca, né? Tipo assim, tipo, o que o Neto, João Neto, tá falando de rato e de padeiro nesse canal que fala de saúde, HIV e blá. Que é o seguinte, pessoal, com o nosso corpo acontece a mesma coisa. O nosso corpo é essa casa. Os nossos anticorpos são os membros da família. O nosso corpo tem um padeiro que produz anticorpos todos os dias para poder sustentar esse corpo funcionando. E os ratos, eu comparei aqui, não por acaso, os ratos são o vírus HIV. É esse vírus que tenta acabar com a gente o tempo todo, né? Acabar com os nossos anticorpos, que são esses membros da família. E isso, se a gente não quiser que o nosso corpo fique cansado e os nossos membros da nossa família morram, a gente tem que fazer uma coisa, que é tapar o buraco do rato. E para tapar o buraco do rato, quando a gente tem HIV, a gente toma medicamento antirretroviral.
querendo ou não, muitas pessoas criticam, medicalizar, aquela coisa toda. Eu não tô aqui para discutir isso, mas o medicamento é a única garantia que a gente tem de que a gente vai ficar saudável e que esse rato não vai continuar roubando os nossos pães de queijo e matando os membros da nossa família dentro do nosso corpo, que é a nossa cara, tá bom? Então eu só queria contar mesmo essa historinha para vocês, de uma maneira bem lúdica, explicar para vocês o mal que uma infecção como o HIV faz no nosso corpo. Tá? A infecção crônica, ela não causa apenas a perda da imunidade. Uma infecção crônica causa cansaço excessivo do nosso corpo. Nosso corpo estava acostumado a produzir 100 anticorpos para se manter. Agora ele tem que produzir 180 anticorpos, porque o vírus está levando 80 embora. E a gente pode tomar o medicamento e isso vai cessar. A gente vai colocar o cimento nos buracos dos ratos. Isso não vai continuar acontecendo. Eu estou colocando aqui na descrição do vídeo alguns estudos. O principal deles se chama START, que START em inglês é início, mas é uma sigla. E ela fala das vantagens em se iniciar o tratamento precoce do HIV. Botar cimento nos buracos do rato quando ele está começando a roubar 10 pães de queijo. A gente fecha e a gente não chega a sobrecarregar. Que esse padeiro, ele pode chegar uma hora que ele pode simplesmente não conseguir mais produzir, de tão cansado, não produzir mais pães de queijo. Tá bom? Então é isso, foi uma historinha aqui pra vocês, fazer esse papel meu de professor que eu não sei fazer muito bem. Mas enfim, eu acho que ficou boa a história, eu já usei isso num outro vídeo que eu já apresentei, mas é uma historinha bem simples para vocês entenderem a importância e o porquê que a gente deve iniciar o tratamento quanto antes, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau!